Na live de hoje nós vamos falar sobre projetos estruturais, todo o passo a passo para nós desenvolvermos um projeto estrutural. Tudo aquilo que tem que ser feito, tudo aquilo que tem que ser pensado em cada etapa de um projeto real, tá bom? Falando, claro, de estruturas de concreto armado, tá bom? Eu trouxe aqui algumas apresentações, algumas imagens aqui que eu vou compartilhar com vocês. Eu quero fazer dessa live uma espécie de uma palestra, tá? Quero fazer esse teste aqui com vocês. Tentei fazer isso já em algumas outras lives. Acho que foi legal, acho que foi bem mais intuitivo, mais interativo dessa forma. E vocês, no final, quero que digam para mim o feedback, tá? Se vocês gostam, se vão gostar, né, obviamente, desse modelo de live que eu vou fazer aqui hoje com vocês, tá bom? Continuando aqui o nosso assunto, projetos estruturais passo a passo. E vocês vão ver que um projeto estrutural, ele tem uma coisa em comum, desde o seu início, a primeira parte de um projeto, até a última etapa de um projeto. O que eles têm em comum para vocês? O que está entre o início de um projeto e no final de um projeto? O que eles têm em comum? Uma pessoa, ou pode ser uma família, que são os nossos clientes. O cliente, eu preciso dele para ter um projeto para desenvolver e no final eu tenho que ter esse projeto para entregar para alguém, que é esse meu cliente. Então, por isso que eu considero como a primeira etapa de um projeto é você ter o cliente. E essa, para mim, é a tarefa uma das mais difíceis de um projeto. Porque não adianta eu saber desenvolver um projeto se eu não tenho para quem vender. Concorda comigo? O que adianta eu ser um doutor em estruturas, sendo que eu não consigo captar algum cliente, ou se a minha região não tem uma valorização nesse tipo de atividade, ou que talvez nem obra tenha na cidade, sei lá, de 3, 5 mil habitantes, que não vale a pena investir em uma área como essa, ou que esse serviço não é valorizado. Se eu não tenho cliente, eu não tenho projeto, simplesmente assim. Então, para a gente continuar nesse assunto, tá? Sabendo já qual que é a nossa primeira etapa, eu vou começar aqui a compartilhar a minha tela com vocês, tá bom? Essa é a dinâmica que eu quero trazer aqui nessa live, beleza? Compartilhando aqui, vocês me digam se vocês estão vendo. A primeira etapa, o primeiro passo de um projeto é eu ter para quem vender. Alguém que vai contratar os meus serviços. E essa é uma das tarefas talvez mais difíceis de muitos de nós, principalmente no início de carreira. Eu estava falando hoje numa live que eu fiz com os membros do programa Estruturas Mensa Fim, uma live que nós temos toda quinta-feira, sobre mercado, sobre oportunidades do mercado e como é a nossa visão ainda na graduação. Eu, particularmente, eu demorei muito para ter um amadurecimento profissional. Eu tive meu tempo nisso. E enquanto eu estava na graduação, eu só me preocupava em estudar, em me dedicar, em ser um bom aluno, um dos melhores alunos, aproveitar as oportunidades que eu tive ali, para fazer estágio, para monitorias e depois ser contratado como professor na mesma faculdade que eu estudei. Eu foquei muito nisso. E, consequentemente, eu não ficava muito preocupado como iria ser no mercado. Eu achava que depois que eu me formasse, eu tinha que abrir um escritório, eu tinha que colocar uma placa e depois os clientes viriam até mim. Mas como que o cliente vem até mim, sendo que eu nem sei quem é o meu cliente? O meu cliente é um cliente leigo, avulso? Vai ser um dono de uma construtora, um construtor? Vai ser um arquiteto, uma arquiteta? Quem que é meu cliente? O meu cliente, ele sabe quem sou eu? Ele sabe quem é o Vinícius? Ele reconhece o Vinícius como uma autoridade? Uma pessoa que é competente para desenvolver aquele serviço para ele? Ele sabe como e onde me encontrar? Eu sei quais os argumentos utilizar para vender o meu projeto, o meu serviço para esse meu cliente? A graduação não preparou a gente para isso. Por isso que é difícil, por isso que é uma das etapas difíceis que nós temos para nos posicionar e vender o nosso serviço. Porque nós não tivemos qualquer preparação. E ainda vem o fato de que eu, me colocando aqui para vocês, né? Eu não me preparei para isso, eu não me preocupei com isso, com o mercado. Como eu falei, eu só me preocupei em me tornar o melhor aluno ali na faculdade e aproveitar as oportunidades que aquilo pudesse gerar para mim. Monitorias, o estágio, tudo por indicação. Meu emprego na faculdade, o meu professor me convidou para ser professor na faculdade na época e eu estava no 8º período, ou seja, eu já formei, já tendo uma primeira oportunidade de trabalho, logo quando eu me formei, então não me preocupei muito, porque eu acreditei que depois que eu entrasse no mercado, assim como professor, outras oportunidades pudessem surgir, como realmente de fato surgiram. Inclusive ontem eu falei isso para vocês.
a indicação de um laudo para uma grande empresa veio de um aluno. Essa mesma empresa me contratou para outros projetos, tanto para laudos, projetos estruturais. Então as minhas oportunidades começaram dessa forma. Agora, quantas pessoas têm esse privilégio? Têm essa oportunidade de começar assim como eu comecei? Nem todas. Então nós temos que primeiramente saber como vender. Nós somos vendedores. Nós como engenheiros civis. E não existe isso de que eu só tenho oportunidade ou que eu só vou ter sucesso se eu trabalhar para alguém, para algum escritório, para alguma empresa. Eu posso ter o meu próprio negócio. Eu posso viver daquilo que eu tenho competência para servir, prestando o meu serviço, onde eu tenho uma habilidade em uma área específica, na área de estruturas, por exemplo. Agora, se eu não entendo nada de gestão, de empreendedorismo, se eu não sei como vender, como captar cliente, eu não posso simplesmente sair me aventurando, abrindo um escritório sem ter essa preparação. E foi o que eu acabei não fazendo. Eu não abri um escritório logo quando eu me formei. Só que eu sabia que eu tinha que saber como atrair o meu cliente. Como que eu podia fazer serviço pelo meu cliente. Como que ele poderia me enxergar como autoridade. Eu tive que aprender a me comunicar melhor. Eu fiz cursos de vendas. Na época que eu fiz um curso de venda presencial, os meus pais, por exemplo, alguns amigos, cara, por que você está fazendo isso? Você não é engenheiro? Vai virar vendedor? Começaram a fazer algumas brincadeiras e tudo mais. Falei assim, cara, eu vivo do meu trabalho. Eu sou a minha própria empresa. Se eu não tenho projeto para desenvolver, se eu não tenho cliente, como que eu vou ter condições de viver daquilo que eu escolhi? Então eu tenho que trabalhar algumas habilidades que agora eu não tenho. Então não é só abrir um escritório e falar que você faz projeto. Tem uma estrutura, tem uma estratégia para você atrair o seu cliente, para você ser visto por ele. E principalmente, para o seu cliente te enxergar como uma autoridade. Se você não tem autoridade, se ele não vê verdade em você, se ele não sente confiança, ele não compra de você, é simples assim. Por isso que o cliente, ele não vai comprar só quem está cobrando mais barato. Ele vai avaliar como um todo. Se você tem segurança, se você tem firmeza, se você tem preparação para conversar com ele na etapa de negociação, se você tem preparação técnica para desenvolver aquele serviço para ele. Isso faz uma diferença absurda. Não é só abrir um escritório e falar que você faz projeto ou executa obra. Não é assim que você vai vender o seu serviço. E é por isso que muitas pessoas acabam abrindo um escritório, até começando ali o mercado e pouco tempo depois tem que fechar as portas, porque não teve qualquer planejamento, não teve qualquer estratégia nisso. Então o primeiro ponto aqui nosso é esse. A importância de você saber como vender o seu serviço. Vinícius, como que eu faço isso passo a passo? Não se preocupe agora. O nosso evento está chegando e vai ter uma aula densa, de mais de 1 hora, quase 2 horas, talvez até mais de 2 horas, só sobre planejamento estratégico. Aqui nós estamos começando esse assunto, beleza? Nós vamos continuar isso no evento principal. O próximo passo para desenvolvermos um projeto estrutural, depois que eu conseguir atrair o meu cliente, ganhar a confiança dele, para ele entender que eu tenho a competência, a capacidade de desenvolver aquele projeto para ele, ele vai me passar o projeto arquitetônico ou me passar o contato do arquiteto ou arquiteta que desenvolveu aquele projeto, nós vamos conversar entre a gente, vou ter acesso àquele projeto arquitetônico e a partir dali eu tenho que ter uma boa visão sobre aquele projeto. Até porque nós falamos na segunda aula sobre concepção estrutural e eu disse para vocês que uma concepção estrutural bem feita, ela está diretamente relacionada com o entendimento completo e correto de uma arquitetura. Se chega um projeto arquitetônico para mim e eu não sei entender, eu não consigo entender aquela arquitetura, dificilmente eu consigo fazer uma boa concepção estrutural. Então, depois que eu peguei o projeto, a minha missão, a minha tarefa é enxergar os principais desafios daquela arquitetura e, consequentemente, eu desenvolver a minha concepção, que logo é o nosso segundo passo. Aliás, depois que eu peguei a minha concepção, depois que eu peguei o projeto arquitetônico, eu já penso na minha concepção. Por que eu coloquei a sondagem logo nesse momento? Quando eu pego a minha arquitetura, lembra que eu falei com vocês na aula sobre concepção estrutural? Quando eu pego a minha arquitetura, naquela fase de estudo preliminar da minha arquitetura, eu já consigo vislumbrar e imaginar como será a minha concepção estrutural, correto? Já consigo imaginar como vai ficar o alinhamento de paredes, o posicionamento de pilares e assim até mesmo pensar como vai ficar a distribuição das minhas lajes. Isso tudo analisando, lendo um projeto
arquitetônico. Eu coloquei a sondagem aqui como segundo passo porque se eu tenho a sondagem, se eu conheço o meu solo, eu posso dizer para aquele meu cliente, para aquele arquiteto ou arquiteta que desenvolveu aquele projeto, se aquela estrutura, se aquela edificação é viável ou não para aquele empreendimento. Exemplo, se eu tenho um terreno plano, imagina um terreno plano. Nas primeiras camadas, eu tenho ali um terreno muito úmido, até mesmo a presença de água, o nível da água muito elevado. E o projeto de arquitetura, uma edificação comercial, por exemplo, pode ter um subsolo. Aí eu teria que fazer o subsolo. Quando eu faço a escavação desse subsolo, vou encontrar a presença de água, que eu constatei no meu relatório de sondagem. Avaliando ali e vendo que tem o nível de água elevado, para a gente rebaixar esse nível de água, o nível do lençol freático, para executar esse subsolo, pode ficar inviável financeiramente para executar aquela estrutura daquela forma. Nesse caso, pode ser financeiramente inviável, ou seja, a minha sondagem pode inviabilizar o empreendimento. Por isso a importância de você ter a sua sondagem antes de você começar a desenvolver o seu próprio projeto estrutural. Porque dependendo da característica do solo, eu posso precisar mudar a minha arquitetura em termos de viabilidade econômica. Todo projeto de fundações deve ser dimensionado com sondagem. Portanto, faça a sondagem sempre, tá bom? Em um caso como esse que eu citei, pode ser mais interessante não ter o subsolo. Ter ali uma região de lojas, por exemplo, no primeiro pavimento e colocar, de repente, uma garagem no outro nível. Um pilotis, por exemplo. E aí, nesse caso, pode ser mais interessante. Ou seja, a sondagem tem o poder de inviabilizar o empreendimento dependendo das características do meu solo. Por isso que eu coloquei ela aqui como passo 2, tá bom? Avaliando a sondagem, vendo que está tudo certo, o solo tem uma resistência adequada para manter a viabilidade daquela edificação, eu parto para a minha concepção estrutural. Porque depois que eu tenho o projeto, entendi a minha arquitetura, fiz a leitura correta, coerente com o que o arquiteto quis conceber, solicitei a sondagem. Vinícius, quais argumentos você utiliza? Qual o momento certo para solicitar a sondagem? Tudo isso no nosso evento principal, passo a passo, com estudos de casos reais. Depois de tudo isso, eu já começo a colocar a mão na massa, que é fazer todo o meu estudo de concepção estrutural. Posicionamento de pilares, posicionamento de vigas, lajes, até mesmo com o relatório de sondagem em mãos, eu já posso pensar, de acordo com o porte da edificação, de acordo com as características do solo, qual vai ser o tipo de fundação que eu vou utilizar. Se vai ser sapata, se vai ser um radier, se vai ser uma fundação profunda, bloco sobre estaca, qual tipo de estaca, enfim. Eu já consigo ter tudo isso bem pré-dimensionado, ou pré-definido. E na concepção, fica uma dica. Por onde que eu começo o posicionamento de pilares? Você começa preferencialmente pelos cantos. Depois dos cantos, que você fizer o posicionamento dos pilares de canto, você posiciona os pilares de extremidade e posteriormente os pilares centrais. Vinícius, tudo bem, mas cada arquitetura vai envolver uma concepção diferente. Essa é a ideia de um projeto estrutural. Esse é o grande barato de um projeto. Você nunca vai fazer o mesmo projeto. Cada arquitetura tem uma concepção diferente. Cada concepção envolve um raciocínio diferente. Por isso que a concepção estrutural ela é um meio quebra-cabeça. Só que nesse momento, que eu considero como uma das etapas mais importantes de um projeto, nós não temos ali a obrigatoriedade de acertar a melhor concepção logo de primeira. E aí que muitos profissionais que estão começando se cobram. Aonde que eu começo aqui? Por onde que eu vou colocar os pilares? Você não tem que acertar logo ali. Até porque dificilmente a melhor concepção do seu projeto vai ser aquela primeira que você pensou. Você vai ter que fazer uma concepção, fazer o dimensionamento, analisar o comportamento daquele modelo que você dimensionou e só então, através da sua análise, você vai constatar se aquela sua concepção está realmente coerente com aquilo que você deseja, com aquilo que você espera. Então, na minha concepção estrutural, eu ainda posso errar. Eu ainda posso colocar alguns pilares que depois do meu projeto final, eu posso ter a necessidade de tirar um daqueles pilares, ou mudar o seu posicionamento, mudar a sua orientação. A concepção nós fazemos um pré-estudo. Depois que eu posiciono os pilares, determinei um pré-dimensionamento de pilares, vigas, lajes,
eu faço um dimensionamento. Depois eu vou ter uma validação, que é na etapa de análise. É aí que eu vou constatar se aquela minha concepção está certa ou não. Então não precisa se cobrar tanto nessa etapa. Você dificilmente vai acertar a melhor concepção de primeira. À medida, obviamente, que você vai fazendo mais projetos estruturais, melhor você vai ficar. Mais fácil vai ser você montar o quebra-cabeça da sua estrutura. Você vai desenvolver a sua sensibilidade estrutural. Agora, para quem está começando, isso é um jogo a longo prazo. Não é da noite para o dia. Só que a concepção ela não pode ser o seu maior problema. Você tem que entender que você precisa analisar se aquela sua concepção está correta e coerente. Porque é na etapa de análise que vem o medo, que vem a insegurança. Porque se eu não sei analisar um projeto, vou ter medo daquilo, vou ter medo quando quando o meu cliente for executar aquele projeto, concorda? Se eu não sei avaliar se está certo ou se está errado, se aquela concepção pode ser melhor ou não, é onde que justifica a necessidade de eu ter a opinião de um outro profissional, para ele validar aquele projeto para mim. Fulano, eu fiz o projeto, pensei nessa concepção, o que você acha? Você acha que para essa arquitetura está coerente? Está correta? Hoje mesmo eu finalizei uma mentoria em um projeto estrutural, uma consultoria. E essa consultoria que eu prestei, esse projeto, eu vou apresentar para vocês na segunda aula do nosso evento, da nossa imersão de projetos estruturais, para vocês verem como que era a primeira concepção e a última concepção que foi entregue. O projeto foi entregue hoje. Foi detalhado e entregue hoje para o cliente. Na primeira concepção, até viga de transição tinha. Na última concepção já não tinha mais. Então vocês vão entender como que é esse processo, nos mínimos detalhes, tá bom? Não se cobrem tanto nesse momento, mas saibam da importância de cada etapa de um projeto e aquilo que vocês têm que ter competência para desenvolver. Quarto passo, análise estrutural. Eu pulei aqui, né, no slide mais explicações que passei para vocês. Fiz a concepção. Depois da concepção, eu dimensiono aquele meu modelo. Depois que eu dimensiono o meu modelo estrutural, que eu tenho ali um quantitativo de armaduras, de seção transversal, se a seção que eu pré-dimensionei está coerente com aquele projeto, se eu preciso aumentar, de repente, a espessura de um pilar, a altura de uma viga, enfim. O meu dimensionamento pode comprovar isso. Mas antes de tomar qualquer medida corretiva de erros gerados pelo meu dimensionamento, que não é só corrigir erro, eu tenho que analisar o comportamento da minha estrutura, eu faço isso na etapa de análise. Depois que eu tenho meu modelo dimensionado, com todos os esforços, momento fletor, esforço cortante, momento torsor, as cargas axiais, enfim, eu vou analisar o comportamento do meu modelo estrutural como um todo. Porque uma tarefa que nós temos como projetistas, além de encontrar os esforços, os carregamentos, é redistribuí-lo. E é nessa etapa de análise que eu consigo melhorar o comportamento, o desempenho da minha estrutura. Porque só aqui, através, de repente, de vinculações articuladas ou semi-rígidas, eu posso redistribuir os carregamentos de tal forma que a minha estrutura fique o mais equilibrada possível. E quanto mais equilibrada ela ficar, mais bem distribuídos os esforços ficam e mais bem distribuídos esses esforços, né, e as minhas armaduras e seções transversais. Mais homogêneo fica a minha estrutura. Só que eu só consigo garantir isso se eu souber como que eu faço uma análise estrutural. E aqui eu não posso cometer erros. E é por isso que eu considero essa etapa como a etapa mais importante de um projeto. Porque aqui é a validação da minha concepção. Não que a concepção é menos importante e tudo mais, nada disso. Ela, concepção, é uma das mais importantes. Mas lá, se eu cometi alguma falha de concepção, se eu venho analisando o comportamento da minha estrutura e aquela própria concepção que eu concebi para o meu modelo estrutural, aqui na análise eu vou ver isso. Se eu precisar mudar algum pilar, eu posso mudar. Se eu precisar aumentar a seção de uma viga, eu posso fazer isso. Aqui não permite falhas, não permite erros. Por isso que é uma etapa tão importante. E, na minha opinião, é a mais importante quando se está desenvolvendo um projeto estrutural. Em termos de dimensionamento, tá? Em termos de segurança, em termos de desempenho. Beleza? Cada etapa depende uma da outra e é fundamental, obviamente. Mas em termos de necessidade, né, de importância mesmo, eu coloco a análise lá no topo como a mais importante de um projeto, tá bom? Quinta etapa de um projeto, poderia ser a primeira, poderia ser a segunda, ela poderia vir aqui em vários pontos, que são as ferramentas que eu utilizo para o dimensionamento estrutural. Hoje, para você fazer um projeto estrutural completo,
do zero, do início ao fim, você vai precisar de ferramentas para te dar produtividade. Até porque você quer ter um negócio que seja, no mínimo, ali, satisfatório financeiramente falando. E para esse negócio ser satisfatório, ou você tem que pegar projetos muito grandes, ou pegar uma grande quantidade de projetos, num espaço de tempo curto. Agora, se você fizer projetos até hoje manualmente, quantos projetos você consegue fazer em um mês? Quanto tempo você leva para entregar cada projeto? O seu cliente vai esperar um mês para você entregar um projeto de uma casa térrea? Os superdimensionamentos que você pode desenvolver na sua estrutura, caso você não tenha produtividade, porque isso realmente pode acontecer. E quando eu falo ferramenta, entra o Excel também, tá? O Excel é uma ferramenta computacional. Então, quanto mais produtividade eu tenho, mais rápido eu consigo entregar meu projeto, mais projetos eu consigo fazer em um mês, 2 meses, e mais dinheiro chega para o nosso bolso. Até porque ninguém quer somente desenvolver projetos estruturais. Nós queremos viver disso. Nós queremos fazer dinheiro com a nossa área, desenvolvendo projetos. Então, preciso ver as formas que eu tenho para conseguir escalar meu negócio. Mesmo que não seja tão escalável assim, mas eu tenho que ter uma produtividade, tá bom? E as ferramentas que nós temos hoje, as principais, são essas 3. CPCAD, Eberic e o TQS. E aqui eu coloquei entre parênteses. É necessário ter controle sobre a ferramenta e não o contrário. Eu comecei falando com você sobre produtividade e chamando cada um desses 3 aí, ó, ferramentas de trabalho. Da mesma forma que eu preciso de um martelo e um prego para bater na parede e pendurar um quadro, eu vou ter uma ferramenta para desenvolver um projeto estrutural. CPCAD, Eberic e o TQS. Qual que é o melhor deles? A minha sequência de trabalho com softwares foi exatamente essa que eu coloquei aqui. Eu coloquei em ordem alfabética, tá? Mas foi a ordem que eu comecei. Primeiro eu comecei com o CPCAD. Depois comprei também a licença do Eberic. Depois do Eberic, comprei também a licença do TQS. Hoje, eu tenho a licença dos 3 softwares. Vinícius, qual que é o melhor entre eles? Qual dos 3 é melhor? De verdade, na minha opinião, não tem um melhor do que o outro. Todos são ferramentas. Obviamente, alguns têm recursos e funcionalidades que outros não têm ou que são melhores do que o outro. Por exemplo, eu acho muito bom o módulo de edição de vigas, de pilares, de fundações do CPCAD, por exemplo. Ele te dá muita autonomia, talvez muito mais autonomia do que o próprio Eberic para você fazer edições. É uma das coisas que eu mais gosto no CPCAD. No Eberic, por exemplo, eu gosto do módulo de escadas, do módulo de lajes treliçadas, da produtividade que eu tenho com o Eberic. Eu gosto do detalhamento do Eberic, do nível de detalhamento. O TQS é como se fosse uma mistura do CPCAD e do Eberic. É um dos softwares mais completos do mercado. Por isso, eu senti a necessidade de ter o TQS, de ter a licença deles. Então, hoje, trabalhando com os 3 softwares, eu tenho o que cada um deles tem de melhor. Hoje, o TQS tem um modelador 3D, onde você consegue modelar a sua estrutura em 3 dimensões, diferente do que o CPCAD e o Eberic consegue fazer. No TQS, você consegue visualizar a atuação de todas as cargas. Isso agora na versão V22. Então, está sensacional. Cada um deles tem as suas particularidades. Não que um seja melhor do que o outro. Tem aquele que tem ferramentas, recursos que um tem, que o outro não tem. Para escolher a melhor ferramenta, eu tenho que fazer uma análise global de custo-benefício. E aí escolher qual aquela que eu vou trabalhar. Qualquer uma que você escolher, você deve ter em mente qual a demanda de projetos que você tem. Qual o porte de projetos que você vai atuar. De pequeno porte, grande porte, de médio porte, edificações de alto padrão, médio padrão. Enfim, você tem que ter como base para você escolher qual software que você vai trabalhar. Mas não esqueça, quem tem que ter o controle sobre alguém aqui é você sobre o software. Quem está apertando os botõezinhos, quem está entre a poltrona, a cadeira e a tela do computador, é você, engenheiro. Então o software não pode sobrepor a sua autonomia, tá bom? Lembre-se disso. Software é ferramenta de trabalho. E, obviamente, como faz parte do dimensionamento de um projeto estrutural, você tem que ter o domínio sobre ele. Você tem que ter controle sobre essa ferramenta, tá bom? Você tem que ter o domínio de tal forma que você sabe utilizar. E, principalmente, que você confie nos resultados que o software apresentar para você. Claro, sabendo analisar
cada resultado que eles mostrarem para você durante o dimensionamento e análise de uma estrutura. Beleza? Depois que você entendeu isso, que você teve o seu cliente, fez a leitura e interpretação da arquitetura, o estudo da sondagem, a importância disso, para você até mesmo começar a concepção da sua estrutura, que vem logo no terceiro passo. Dimensionar a sua estrutura, analisar o comportamento, tudo isso utilizando uma ferramenta computacional, eu preciso agora melhorar o meu projeto de tal forma que ele se torne ainda mais execuível. Porque uma coisa é ter um projeto bem feito no papel. Uma coisa é eu ter o melhor projeto estrutural na tela de um computador. Outra coisa totalmente diferente, eu ter o melhor projeto estrutural para entregar para o meu cliente, para ele executar, sem chances que ocorra algum erro, alguma falha durante a sua execução. Então, nessa etapa de otimização de armaduras, você vai melhorar aquele detalhamento que o software trouxe para você. Por melhor que ele gerou para você. Até a parte de organização de pranchas, a sequência de detalhamento, isso é fundamental. As informações, o concreto que vai utilizar, diâmetro do agregado, tipo de agregado, profundidade de assentamento das fundações, o diâmetro, né, a leitura do projeto vai ser em diâmetro, centímetro, metro, quilômetro, enfim, tudo isso no campo de notas, tudo isso visando facilitar, agilizar a execução daquele seu projeto, evitando que ocorra algum tipo de erro, alguma falha de leitura e interpretação por parte de alguém que vai pegar aquele seu projeto para executar. Se a pessoa não tiver um projeto em braille, um projeto para qualquer um, para ter cego conseguir ler aquele projeto, dificilmente ela vai conseguir executar aquilo da melhor forma. Ela pode achar que é uma coisa que não é. E lá na obra ter algumas falhas, algum tipo de problema durante a execução, que aí, consequentemente, pode trazer um problema para você. Um exemplo bem bobo sobre isso, tá? Estudo de caso também. Já tive casos aqui na região, já vi falando sobre isso, de uma colega minha, o pai dela estava construindo uma edificação em concreto armado, e aí quando estava executando as fundações, já concretadas, subindo o arranque dos pilares, vendo lá o arquitetônico, viu que alguns pilares estavam nascendo na cozinha e em salas, na sala de estar. Qual foi o erro nisso aí? Ligou para o engenheiro que desenvolveu, para a engenheira que desenvolveu o projeto, para ir lá na obra ver o que tinha acontecido. A engenheira pegou o projeto, do jeito que eles tinham lido e executado as fundações, só fez isso aqui com ele, ó. Virou. Eles estavam lendo o projeto de cabeça para baixo. No projeto, com as plantas lá, com a projeto de formas da fundação, vista de planta, estava o contrário. O fundo estava para frente, a frente estava para o fundo. Não tinha indicação onde que estava a frente, onde que estava o fundo. E aí, a pessoa que executou não se atentou quanto a isso. E aí, perdeu algumas fundações, tirou o arranque, teve que mudar o projeto e a dor de cabeça, o dinheiro do cliente. Quem paga por isso? Então, são alguns detalhes que, se você não quiser passar por situações como essa, você deve priorizar. E a otimização de armaduras, são poucos profissionais que se atentam quanto a isso. Alguns simplesmente dimensiona, analisa e tudo mais. O detalhamento que o software deu, simplesmente pega o detalhamento, formata ali nas pranchas, né? Organiza direitinho e entrega. Será que não tem algo que pode ser melhorado? Talvez algum erro ali que você não tinha percebido? Então, a otimização de armaduras é você olhar para cada ponto do seu projeto e ver se aquilo realmente está certo ou se não pode ser melhorado. Otimização de armaduras é esse. Melhorar o detalhamento gerado pelo software em tudo que você puder. Armaduras picadas, de repente é melhor você unir essas armaduras, seja de arranque de pilares, claro, avaliando a situação. Talvez armaduras muito finas não seja interessante, armaduras com funcionalidades, com funções diferentes, enfim. Você deve analisar isso para realizar a melhor otimização possível para o seu projeto estrutural, tá bom? 7º passo, projeto de fundações. Simplesmente reforçando aquilo que eu disse lá atrás. Depois que eu tenho meu projeto da superestrutura, tenho meu projeto de fundações. Não existe projeto de fundações sem sondagem. Ponto. Se você não tem a sondagem,
você não consegue nem escolher qual o melhor tipo de fundação para aquele seu empreendimento. Não é só adotar uma tensão baixa, falar ali, vou colocar 1 kg por centímetro quadrado e achar que vai ficar seguro, porque não vai. Se para aquele empreendimento, para aquele solo ali, uma fundação para evitar algum tipo de recalque diferencial, devesse ser um radier, por exemplo, ou alguma fundação profunda, você não tem condição de saber isso se você não tem o estudo de solo. Então, em alguns casos, quando você pensa, eu vou estar colocando mais concreto, mais armadura, vai ficar tranquilo. Não necessariamente. Se você coloca uma fundação incorreta ou não mais adequada para aquele tipo de solo, pode gerar N tipo de patologias. Recalques diferenciais, por exemplo. E aí vem aquele monte de trinca. Quando o seu cliente fala que não quer a sondagem, não é que ele não quer, é porque ele não entende, ele não compreende a importância daquilo. Infelizmente, é dever nosso ter argumento necessário para convencer o cliente para fazer a sondagem. Por que eu falo que é infelizmente? Se é algo tão importante, tão necessário, não deveria ser algo que nós devêssemos convencer alguém para fazer. Devia ser regra. Tem que fazer e ponto. Tinha que ser assim. E foi até um comentário de uma das pessoas, um dos seguidores que eu tenho no Instagram, colocou numa publicação que eu fiz outro dia, onde aparece o Murilo Reis. E foi perfeito na colocação dele. Tinha que ser regra, já que é algo para garantir até mesmo a segurança daquela edificação. Então, novamente, não existe projeto de fundações sem sondagem, tá bom? Por fim, tendo o meu projeto estrutural completo, tudo aquilo que eu já pensei em cada etapa, desde quando eu captei o meu cliente, as estratégias que eu utilizo para captar o meu cliente, para vender o meu serviço para ele, de leitura de projeto arquitetônico, sondagem, concepção estrutural, análise estrutural, o meu dimensionamento, as ferramentas que eu utilizo, conhecimento sobre elas, otimização de armaduras, projeto de fundações, vem agora a entrega do meu projeto, o meu detalhamento e montagem de plantas. Eu coloquei aqui, tentei colocar, obviamente, numa sequência, tá? Porque a execução de obras, ela é da fundação para cima, correto? Então, alguns, tá? Preferem, atualmente eu prefiro colocar os cortes já na primeira prancha, junto com a planta de locação. Lá na minha planta de locação dos meus pilares, formas da fundação, detalhamento das armaduras das fundações. Primeiro a pessoa tem que marcar, tem que fazer toda a marcação do posicionamento das fundações, abrir vala de acordo com as formas da fundação, fazer o detalhamento das armaduras das minhas fundações, depois vem o detalhamento dos meus pilares. Formas dos pavimentos, tá bom? Ali do nível do baldrame, por exemplo, já começo a detalhar o baldrame, vem ali com os pilares, obviamente, o detalhamento das vigas, que é o meu vigamento do baldrame, detalhamento das lajes, detalhamento de escadas, detalhamento de piscinas, muro de arrimo ou de qualquer estrutura especial que existir. É só lembrar do processo construtivo de uma obra. Essa é a sequência que você vai entregar. E, obviamente, pela quantidade de pavimentos. Se eu vou executar o baldrame, planta de forma do baldrame. Depois, os detalhamentos de vigas, pilares do baldrame. Eu vou ter, por exemplo, o primeiro pavimento. Planta de forma do primeiro pavimento, detalhe das vigas do primeiro pavimento, detalhe das lajes do primeiro pavimento, e eu tenho ali as pranchas com os meus pilares, distribuídas nível a nível, pavimento por pavimento, de acordo com o processo construtivo da minha edificação. Vinícius, tenho que detalhar sempre as escadas? Sua edificação tem 2 pavimentos e vai ter escada? Faz parte da estrutura? Então você tem que detalhar. A edificação vai ter um muro de arrimo. Entra como estrutura especial. O seu cliente te pagou para fazer aquele projeto de muro de arrimo? Faz parte do seu projeto estrutural? Então você tem que entregar o detalhamento do muro de arrimo. A edificação tem uma piscina. Eu tenho que fazer o projeto da piscina? Foi combinado com o cliente que você vai desenvolver o projeto também da piscina? Faz parte do seu projeto estrutural? Então você tem que entregar o projeto estrutural. Vinícius, como que é a organização dessas pranchas? Como que é o detalhamento de um projeto estrutural real? Na nossa imersão de projetos estruturais
nós vamos literalmente fazer um projeto estrutural passo a passo, completo, de cada etapa, desde a escolha do FCK do concreto até o detalhamento. Qual classe de agressividade, como que eu determino a classe de agressividade até a entrega do meu projeto, beleza? Tudo isso lá no nosso evento, na nossa imersão online de projetos estruturais. Tudo bem estruturado, organizado, objetivo, passo a passo. Como eu falei com vocês, o objetivo é entregar absolutamente tudo o que eu posso para vocês. E eu vou cumprir isso da melhor forma que eu puder, tá bom? Desde a preparação de um projeto estrutural, todo o desenvolvimento, até mesmo a parte de planejamento estratégico. Como eu falei, ninguém quer só desenvolver projeto estrutural. Ninguém é uma instituição de caridade, sem fins lucrativos. Nós queremos lucrar com isso que nós temos capacidade e competência para desenvolver. Então, eu vou mostrar para vocês todo um passo a passo, todo um planejamento que funciona. E tem estudo de caso para comprovar isso. Enquanto pessoas estão reclamando, o Luciano Vanderlei, por exemplo, ele já pegou 2 projetos estruturais em uma semana para desenvolver projetos, utilizando técnicas e argumentos que eu passei para ele no grupo de mentoria. Eu vou pegar tudo isso e distribuir e compartilhar isso com vocês ao longo da nossa imersão. A única tarefa de vocês, a única missão de vocês é ter comprometimento. Acreditar nesse processo, confiar nesse processo e mergulhar nessa imersão. Ponto. O resto você deixa comigo, que eu vou fazer de tudo para vocês terem a melhor preparação do mundo para se desenvolver como profissional. Beleza? O único papel de vocês agora é comprometimento. Cada live assista. Não conseguiu estar ao vivo? Lá no grupo do Telegram tem o link das aulas. E na semana que vem eu posso nem liberar o link dessas aulas, porque aí vira uma zona de conforto. Ah, já que o Vinícius coloca o link, eu não tenho um compromisso de assistir as aulas ao vivo. Acontece para muitos. Ah, amanhã tem aula ao vivo, mas que se dane, né? O Vinícius vai colocar o link no outro dia. Concorda comigo? Então, a questão toda aqui é comprometimento. Se você deixa o seu sucesso mais para frente, o que acontece? Deixa para depois, significa que você não tem comprometimento. E aí não dá para reclamar. Não dá para dizer que você não consegue por falta de sorte. Não vai dar para dizer ou tentar, né, na zona de conforto ali, ou na sensação de conforto, dizer que o seu colega só conseguiu porque tudo favorece ele. Porque ele tem sorte, porque nasceu com a bunda virada para a lua. Também se perguntar como que aquele cara, que tem menos conhecimento que eu, está se desenvolvendo mais do que eu. Isso não deve ser um pensamento de alguém inteligente. Inteligência não é só desenvolver projetos estruturais. Tem uma série de coisinhas que nos fazem ser pessoas inteligentes. Eu estou tentando passar isso para vocês desde o primeiro dia. O negócio está aqui. O problema está aqui. Só que a solução está aqui também. Beleza? Pessoal, ativando aqui os comentários, tá, com vocês. Esse era o conteúdo que eu quis trazer para vocês hoje, tá? A nossa live. O feedback de vocês para mim é primordial, tá bom? Hoje eu vim aqui com gás total, eu estava até falando hoje mais cedo, né? Não estava muito disposto durante o dia, estava aquele, sabe? Aquele corpo meio mole e tudo mais, mas eu falei, olha, vou fazer a melhor live possível para essa galera hoje. Independente de como que eu estiver me sentindo ali, vai ser uma das melhores aulas que eu puder fazer para vocês. Então tentei aqui compartilhar o melhor conteúdo possível, da melhor forma possível e da forma mais objetiva possível, tá bom? O Luciano Vanderlei tá aqui, ó, para não dizer que é mentira o que eu falei, citando o nome dele, tá bom? Espero realmente vocês tenham gostado, tenham aprendido e não deixem de acompanhar todas as aulas do nosso evento. Cada aula é importante, beleza? Façam o trabalho de vocês que vai dar tudo certo, tá bom? Olha só, Luciano, lembra que assisti todas as lives do início ao fim usando o Cipher e foi através do curso do Vinícius que desenvolvi habilidades para trabalhar nessa área tão fantástica. Que bacana, Luciano. Obrigado mais uma vez pelo seu feedback, cara. O Vinícius, meu xará, hoje eu consegui ver ao vivo, mas a de ontem eu consegui ver hoje. Então, estão sendo ótimos. Obrigado aí, xará. Fico feliz que você esteja gostando, tá? E obrigado por você marcar seus amigos, tá, nas postagens. Tô sempre vendo lá, tá? Quando eu peço para vocês marcarem os amigos, eu tô vendo. E é importante vocês compartilharem esse conteúdo com as pessoas que estão próximas a vocês.
que vocês gostam, que vocês acreditam que esse conteúdo vai ajudá-las de alguma forma, como estão ajudando vocês. Eu fiz uma postagem agora às 8 horas, né? Uma postagem aqui no meu gerenciador automático. Ele postou para mim, vai lá, comenta, marca algum amigo lá. Da mesma forma que essa live foi boa para você, pode ser boa para outras pessoas também. Então, quando você está compartilhando algo, não é só para divulgar o meu trabalho, mas para ajudar alguém que você admira, que você gosta. Beleza? Não deixe de marcar as pessoas, tirar um print da nossa transmissão, tá bom? Postar, marcar o meu perfil. Lá no Stories, eu vou ver que você está me acompanhando, cada um de vocês. Como eu falei aqui, o Vinícius, o Borges Vinícius Lima, o meu xará. Eu já conheço você, cara, já vi você, já vi o seu perfil. Vocês, quando comentam, eu entro no perfil de vocês. As pessoas que estão comentando, que estão interagindo, eu faço questão de ter um relacionamento mais próximo. Beleza? Luciano Vanderlei, o Bruno está sempre aqui, e outras pessoas, enfim, o Moisés, por exemplo, já estava aqui nas outras lives, enfim. Então são pessoas que eu já vou vendo. E eu quero criar esse relacionamento com vocês. Não quero criar distância aqui. O Vinícius aqui, ó, de pele e osso, e eu quero ser uma pessoa realmente próxima de cada um de vocês. Quero que vocês sentem isso, tá bom? Mas tem essa proximidade comigo também, que é importante, beleza? Eu senti que vocês também estão próximos de mim. A Thaís está sempre aqui, o Otávio está sempre aqui, tá vendo? O nome dele nem aparece que é Otávio, tá vendo? Tá, aparece Ocabed. Eu sei que o nome dele é Otávio, porque eu vi o perfil dele. A Renata está sempre aqui, o Iago. Então são pessoas assim que eu tô vendo, pessoal, beleza? Fico muito feliz, muito agradecido pela presença de vocês aqui. Tudo isso que vocês estão vendo nos últimos dias e vão ver nos próximos dias foi feito para vocês. E a minha dedicação aqui hoje foi realmente, eu terminei a live de ontem falando, olha, a live de amanhã vai ser a melhor live da semana. Eu não sabia o que ia acontecer durante o dia comigo, igual eu falei com vocês. Hoje, durante o dia, eu achei que estava meio mole, meio devagar, mas ontem à noite eu fiz o comprometimento. Ia ser essa live uma das melhores lives da semana, se não a melhor até agora. E pra mim, na minha opinião, eu acredito que eu consegui fazer isso. Porque eu tô sentindo que foi. Eu sinto quando foi algo bom que eu fiz ou quando foi algo ruim. Eu tô sentindo que a live de hoje foi boa. Mesmo que vocês poderão dizer pra mim. Mas eu sei quando eu faço algo bom, quando eu faço algo excelente, algo fora da curva. Beleza? E vocês, o feedback de vocês é importante para eu constatar isso. Se eu tô no caminho certo. Se eu tô entregando ao máximo aqui pra vocês e se isso tá valendo pra alguma coisa, tá bom? Beleza? Pessoal, 8 horas e 20 minutos, tá? A minha tarefa aqui era entregar esse conteúdo um pouco mais curto mesmo, falar tudo que eu tinha de falar para vocês, tá? E não deixar um conteúdo de 1 hora como estava sendo nas últimas lives. Claro que nem sempre eu vou conseguir fazer isso, mas hoje eu vim decidido ser o mais objetivo possível aqui com vocês. Valeu? Pessoal, muito obrigado ao Cristiano, ó. Só não vale chorar. Só choro quando o Matheus Pereira, ele faz live comigo, cara. O Matheus fez uma live outro dia que eu chorei. Mas o olho vermelho é de olhar para a tela do computador o dia inteiro. Um abraço, pessoal. Boa noite aí. Fiquem com Deus.